Olá pessoal, tudo bom? Boa segunda-feira. Para alguns, retorno ao trabalho, para outros, meio de feriadão. Mas enfim, esperamos aí uma semana melhor aí para todo mundo, com boas oportunidades de investimento para todos. Vamos ver então como é que foi o comportamento dos títulos públicos federais do Tesouro Direto nos gráficos. E aí nós temos, por exemplo, no pré-24, uma reescalada de taxa, ó, namorando o topo aqui, ó, do dia 18 de agosto. A queda aqui de 18 de agosto em diante, que deu uma marcação a mercado bem interessante, certo? Não que a gente deva realizar, claro que não, mas só para a gente observar e aprender a dinâmica de que aqui é um momento bom de entrar e aqui é um momento de ficar olhando, né? Claro que para um longo prazo você faz uma média, compra em todos os pontos, tá tudo bem também. Mas a gente tem que procurar aprender com os movimentos, porque esses movimentos eles se repetem em ciclos pequenos, médios e grandes. Eles sempre se repetem, pessoal. E aí, quanto melhor a gente entender e ver, por exemplo, o pessoal aí que faz prova para concurso, né, que estuda para o vestibular, esse tipo de coisa, ou para o Enem, sabe que é um exercício bom é resolver questão, não é mesmo? Resolve questão. Então, no tesouro, o que a gente faz? A gente observa o comportamento, certo? E aprende que esse comportamento vai se repetir no futuro. É assim, é um bom método. É análogo a resolver questões para provas de concursos, ou de Enem, ou de vestibular, certo? Por quê? Porque a gente passa a conhecer a dinâmica das coisas. Aqui o que houve? Aqui houve uma tranquilidade no mercado internacional com relação aos juros americanos. O mercado relaxou e agora a subida de novo foi o quê? Foi precatórios e estresse político, certo? E inflação também que ainda não fez o turning point, né, pessoal? Ainda não deu aquela virada no IPCA. No IGPM já está começando a dar sinais de que virou, certo? Para números menores. Isso aí eu comentei semana passada. Mas no IPCA ainda não. Então, olha, pode ser que passe, certo? E, bom, a margem dos prefixados para a inflação está muito pequena para a inflação deste ano. Deste ano, né, que no acumulado aí de 12 meses está em 8%, mas para a média do período ainda tem margem, certo? Comprar um pré-24 não é de todo errado, certo? O pré-26 faz a mesma curva, ainda está um pouquinho longe do pico ali de taxa, mas pode acontecer ao longo dessa semana. Pode acontecer. Esse aqui é o argumento, que é o ponto, né? Para a gente estar atento que essa semana pode ser que aconteça a taxa máxima de novo nos 30 dias. E no pré-31, e a gente pontuou várias vezes que a curva longa, nos comentários de abertura de mercado, né? Que a curva longa deu uma estressada também. E olha aí, ó, né, 10,8 para 11, tá quase lá, né, gente? Vamos ver os tesouros IPCAs. IPCA 26, pessoal, vejam aqui que o percurso da taxa a um novo patamar alto não é tão intenso quanto nos prefixados. Vejam que o ângulo da curva e a proximidade que ela tem com o topo do dia, aqui foi no dia 19, não foi no dia 18, vejam que está mais longe. Então, de novo, isso aí é por quê? Porque as coisas acontecem mais devagar no Tesouro IPCA. E o prefixado, ele meio que antecipa. Então a gente tem que estar atento aí com essa possibilidade. O que aconteceu com o preço no Tesouro IPCA nesses 30 dias? Oscilou aí de 2.930 para 2.000, oscilou R$ 70. Oscilou R$ 70 numa base de 3.000, é aproximadamente aí um pouquinho mais de 2% a oscilação dele. Então, sim, vale a pena ter comprado aqui, né? Muito, certo? Ou mais do que comprar em outros pontos da curva. Vou voltar aqui para a taxa. Mas assim, a curva está ascendente, como nos prefixados. Então, poderemos esperar altas? Poderemos, né? Porque tem um fator também que está tensionando o mercado que eu vou deixar para o fim na parte de opinião. A minha opinião eu já falei, né? Eu acho que pode tensionar um pouco mais. No IPCA 35, ó, é a mesma coisa, pessoal.
ele atingiu ali uma máxima na mesma data dos prefixados e parece que está voltando, mas está um pouquinho mais longe que os prefixados. Em termos de preço, ó, ele saiu de quase R$ 2.000 para 1.871. Vejam que ele variou R$ 130. Só que a base dele é 2.000, certo? Olha como ele oscilou muito mais, né? Tanto para cima quanto para baixo, porque nós vimos que o preço desvalorizou, depois revalorizou e agora está caindo de novo. Então vejam como o efeito aqui é muito mais intenso no preço, né? E como para o longo prazo é muito melhor comprar com o preço mais baixo, taxa mais alta. Vamos ver o IPCA 45. Bom, o gráfico é absolutamente igual ao do 35, então nós vemos a mesma tendência de alta, mas um pouco mais longe da taxa máxima do mês, como nos prefixados. Só que aqui o efeito no preço, pessoal. Olha aqui, ó. Ele saiu de quase 1.300, baixou para 1.158, também R$ 140. Mas qual é a base de preço dele? 1.300. Ou seja, ele girou ali, ficou oscilando na casa dos 10%, versus 2% no IPCA 26. Isso é muito importante na hora da gente decidir o investimento, né, pessoal? Vamos ver o Tesouro Selic, que eu não passei ainda. Selic 24, pessoal, realmente a taxa continua caindo. Vamos dar uma olhada nos 90 dias, vamos ver se essa tendência se reproduz. Sim, olha ali, ó. Em determinado momento aqui em julho, ela começou esse movimento e tá no movimento ainda. Vamos ver de um ano. De um ano a gente vê ali que a coisa começou a cair lá em maio. Lá no comecinho de maio começou a cair, em alguns momentos não foi de forma tão convicta, mas de julho para cá só cai. Então, quer dizer, acho que o mercado está mais confiante dessa alta da Selic de curto prazo, certo? E que não precisa mais de uma taxinha de desconto na LFT, né? E vamos ver o que aconteceu com o preço em 30 dias. Agora, claro, o passo da taxa Selic está bem mais interessante. Ainda não chega na inflação, mas está mais interessante do que no primeiro semestre. Ó, linha reta para cima, 90 dias, um ano. Olha a diferença, pessoal. Vejam que é a diferença, né? Selic 27. Então, Selic 24 dá para usar como reserva de emergência, admitindo uma pequena perda para a inflação por alguns meses? Sim, agora dá para dizer que sim. Selic 27, a coisa é um pouquinho diferente, porque a taxa ainda está se comportando de maneira um pouco especulativa. Então vejam que a taxa subiu, aí começou a cair de novo. Ó, em 90 dias fez um vale, voltou. Em um ano está fazendo desenhos, né? Então ele tem esse caráter um pouco mais especulativo. Realmente, o nosso vídeo lá, comparando Selic 24 com 27, acertou muito, pessoal. Acertou muito, certo? Claro que em alguns momentos houve um comportamento contrário no Tesouro Selic. Mas em linhas gerais, Selic 24 para reserva é aceitável e o 27 para investimento se você acredita na taxa Selic como investimento, certo? O 27 é muito melhor. Por quê? Porque ele está oscilando mais a taxa. Ele está dando oportunidades de entrar com taxinhas mais altas, certo? E vamos ver o que aconteceu com o preço. Mesmo assim, ó, nesse um ano, certo? Não, é esse ano, 21. O preço está subindo, certo? Então vamos ver o curto prazo. Também está subindo. Então, mesmo que... olha o que aconteceu em setembro de 2020, se não me engano, já faz um ano, né? Que o Tesouro Selic deu aquele susto em todo mundo. Pessoal, prazo. Olha aí, ó, passou. O que aconteceu em setembro? Só que aí eu acho que a gente vai ter que olhar o Selic 25 para a gente ter essa informação. Mas agora vai ficar nítido e claro uma coisa que a gente sempre fala. No longo prazo, essas oscilações de curto prazo são só um dentinho na curva. E olha aqui, pessoal. Olha aqui, ó, o Selic 25. Ó, aqui foi comecinho de outubro de 2020 a queda. Ó. A queda começou em setembro. Ó, vejam aqui, ó, que a curva desce. Ó. Ela faz um dentinho no gráfico. E foi só isso.
Teve gente que, nesse ponto do dentinho aqui, ó, vendeu título, realizou prejuízo, se deu mal, se estressou, se decepcionou, certo? Fez coisa errada, de repente saiu do Tesouro Selic para ir para um outro investimento muito mais arriscado. Para quê, gente? Para quê? O longo prazo faz exatamente isso. Faz com que todo o chororô do curto prazo vire um dentinho na curva. É só isso. Olha aí, o prazo já resolveu. Mesmo o Tesouro Selic, que é um papel que eu ainda torço o nariz, porque ele ainda está pagando menos do que a inflação, mas olha aí o comportamento. De novo, vamos aprender o comportamento dos títulos para tomar as melhores decisões de investimento. Agora vamos passar para Tesouro IPCA com juros. Bom, então Tesouro IPCA com juros 2030, eu quero ver a taxa. Olha, ó, a taxa é que aqui a escala do gráfico não tá boa, né? Mas a gente consegue ver. A mesma coisa, ó. Lá pelo dia, foi no dia 23 que ele atingiu uma máxima, não 18 foi maior, aí deu uma osciladinha, caiu para 4,5, um pouco menos, e agora parece que está recuperando a taxa. O mesmo movimento do IPCA 26 e do 35, só que dentro do prazo dele, né? O 40, vamos mudar aqui para a taxa, ó. O desenho é igual, vamos ver aqui o dia 18, ó. 4,92 foi a máxima desse mês, aí caiu e volta a recuperar. E os 55, eles mantêm um gráfico um pouco mais amigável, a gente vê que é o mesmo desenho do 35 e do 45. Vou colocar aqui para comparar. E aí, pessoal, difícil, né? Esse aqui é o 35, aqui é o 55, certo? Vamos mostrar aqui, ó, o 55 ali, e aqui o desenho, ó, é o mesmo desenho, aqui é o 35, certo? Então, os meus comentários. Só que no 55 você vai ganhar um jurinho agora em novembro, para reinvestir. No 35 e no 45 você vai ter que aguentar no osso do peito. Bom, vamos lá para a nossa opinião da semana. Esse ponto aqui, pessoal. E o nosso canal conseguiu antecipar as matérias, né? Porque nós falamos ali entre 10 da manhã, nós falamos, opa, o DI Futuro estressou, o mercado não está reagindo bem, mas não saiu nenhum estudo mais técnico sobre o real impacto do que aconteceu na Câmara dos Deputados com relação à reforma dos impostos, né? E aí saiu um estudo mostrando um possível déficit para o ano para 23 e 24. E aí, pessoal, aí eu acho que o mercado vai continuar estressando, sinceramente, certo? Porque o mercado começa a ver que então foi precatório, agora a reforma não. E aí a gente está vendo assim, né, movimentos do governo. É uma coisa só, eu quero dizer, certo? O conjunto, todo o conjunto de poderes federais é o governo, certo? Não estou privilegiando um poder em detrimento de outro, não, é o conjunto, certo? O conjunto, então, do governo acaba fazendo com que o fiscal piore, que o fiscal fique na incerteza de novo, fique no ponto de interrogação, ou mais fatores indo para a direção de uma quebra do fiscal, né? De uma quebra de regras no fiscal. Não uma quebra de falência, mas uma quebra de regras e mais gastos. Então o mercado vai estressar, vai ficar desconfiado. E como nós falamos, né, primeiros movimentos do DI Futuro foram de alta. E depois saiu na imprensa algo mais. A bolsa caiu, porque né, o estresse com o fiscal voltou de maneira mais intensa. E aí está aqui. A primeira reação naquele momento, foi quarta ou quinta-feira de manhã que eu fiz esse vídeo, mostrando que o mercado não tinha gostado de alguma coisa nessa reforma aqui. E aí, agora está claro, certo? Saiu aí um estudo com valores, que está nessa matéria aí da Infomoney. Eu recomendo que vocês prestigiem lá a matéria. E é isso, pessoal. Infelizmente, a nossa impressão, a nossa opinião para essa semana é de continuar estressando. Não que de repente, no meio do feriado,
ou do feriadão para alguns, né? A, a, a bolsa não possa subir e as taxas do tesouro cair como correção, mas com esse fator aqui de piora fiscal, olha, eu acho que nem correção vai acontecer, tá? Eu realmente fiquei mais pessimista, tá? Mas, pessoal, é o equilíbrio, né? Que eu sempre falo aqui. Bom senso, sensatez, aporte fracionado, vai devagar, não se empolga, não joga todas as fichas na mesma hora, não joga todas as fichas no mesmo papel e por aí vai, certo? Muita moderação. Mas, sem dúvida, é uma hora interessante de investir. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.